Oi, gente! Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Nas aulas anteriores, nós tratamos das forças de interação entre dois corpos pontuais carregados eletricamente. A partir da lei de Coulomb, vimos que essa força de interação seria de atração se os corpos estivessem carregados com cargas de sinais contrários. Se as cargas tivessem o mesmo sinal, seria de repulsão. Posteriormente, vimos que quando nós temos uma distribuição de cargas, seja ele contínuo ou discreto, o cálculo da força dessa distribuição de cargas sobre uma carga pontual de prova, a gente poderia obter facilmente a partir da lei de Coulomb, utilizando mais ainda o princípio da superposição de efeitos. De qualquer forma, em todos esses casos, nós vimos que a força de interação, seja de atração ou de repulsão, entre dois corpos carregados eletricamente, acontecia mesmo quando esses dois corpos estavam separados por uma distância d. Ou seja, em outras palavras, o efeito elétrico era capaz de atuar a uma distância. Essa questão de ação à distância levou à conceituação de uma grandeza física muito importante, que é o campo, neste caso, o campo elétrico. Na aula de hoje, trataremos exatamente da conceituação e como é que nós iremos calcular o campo elétrico em diversas situações. Vamos então à videoaula de hoje. Imaginemos inicialmente um campo gerado por uma carga pontual positiva Q, colocada numa certa região do espaço. Está lá a nossa carga pontual. Essa carga pontual, o nosso conceito, a ideia do campo elétrico está ligado com o fato que esse campo, ao estar numa região do espaço, ele modifica as propriedades físicas do espaço em seu entorno, de tal forma que se colocarmos uma segunda carga pontual, que nós chamaremos de carga de prova, nessa região, sobre essa segunda carga aparecerá uma força de origem elétrica. Vamos imaginar inicialmente que essa segunda carga de prova também seja positiva. Então está lá uma segunda carga de prova pontual que é positiva. Ora, olhando ali, as duas cargas têm o mesmo sinal, como resultado, teremos uma força elétrica de repulsão e, portanto, sobre a carga de prova Q, aparecerá uma força F no sentido radial para fora. Dizemos que o campo elétrico que foi criado nessa região, devido à primeira carga pontual, nós chamaremos pela letra E, a força elétrica será tal que o seu valor será igual ao valor da carga de prova Q, vezes o campo elétrico que foi gerado na região pela primeira carga de prova positiva. Então, essa é a definição. O campo elétrico é uma propriedade física do espaço na vizinhança da carga pontual, a primeira carga pontual, denotamos pela letra E, de tal maneira que esse campo elétrico, vezes o valor da carga de prova Q, vai gerar a força elétrica que atua sobre ela. Então, assim nós definimos o campo elétrico. Se imaginarmos ainda a nossa carga pontual positiva inicialmente, ela vai gerar uma variação nas propriedades físicas da vizinhança, tendo então ali um campo elétrico. Se colocarmos uma carga de prova que é agora negativa, ocorrerá a atração, e a força então será radial, mas agora apontando para dentro. Vejam que está tudo razoável e compatível, né? A força elétrica está para dentro, o campo elétrico gerado pela carga positiva inicial continua para fora, e a carga Q de prova sendo negativa, o número negativo vezes um vetor E apontando para fora, o resultado será um vetor invertido, ou seja, a força elétrica aponta para dentro. Dessa maneira, dizemos, portanto, que o campo elétrico, que é gerado em torno de uma carga de prova, uma carga pontual positiva, né, colocada em uma certa região do espaço, será radial e apontando para fora. Então, essa é a primeira introdução do conceito de campo elétrico. Vamos imaginar agora uma carga pontual negativa. Agora, o campo elétrico será definido como sendo um vetor radial, mas apontando para dentro. E vamos de novo trazer uma carga pontual de prova para ver como é que fica a força elétrica sobre essa carga de prova. Imaginemos uma carga positiva. Negativo com positivo dará atração. Portanto, a força elétrica sobre a carga positiva Q, da carga de prova, vai estar apontando para dentro. Notem que, de novo, o resultado é bastante coerente. A força elétrica está apontando para dentro, o campo elétrico também está apontando para dentro, e como a carga de prova Q
ele é positivo, número positivo vezes campo elétrico vai dar uma força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido. A linha pontilhada que aparece aí, né, que nesse caso agora, com uma carga negativa gerando campo, está apontando para dentro, apontando para a carga negativa, e vimos anteriormente que quando a carga era positiva, o campo elétrico está apontando para fora. Essa é a definição de como é que seria o campo elétrico em torno de uma carga pontual. Essa linha pontilhada é chamada de linha de força. É uma representação geométrica do campo elétrico. Falaremos de linha de força mais adiante. Mas só para evoluir um pouquinho com esse conceito, a gente pode ver como é que seria o desenho, né, do campo elétrico numa região onde temos duas cargas pontuais. Então, como é que seriam as linhas de força? Se as cargas tiverem sinais diferentes, então está lá uma carga pontual positiva, uma carga pontual negativa, as linhas de força, o campo elétrico então é desenhado saindo da positiva e chegando na negativa. Por outro lado, se as cargas tiverem sinais iguais, né, então estarão saindo das duas e vai ter aquele desenho das linhas de força se repelindo. De qualquer jeito, né, a gente pode ver que a linha de força é muito útil para representar como é que é o campo elétrico na região. E como é que é o campo elétrico na região? Em qualquer ponto nessa região, nós desenhamos o campo elétrico como sendo um vetor que é, naquele ponto do espaço, tangencial à linha de força. Da mesma forma, temos aí no desenho com as cargas e sinais iguais. Vocês verão em laboratório, fazendo experiências, mais detalhes sobre como é que as linhas de força são desenhadas quando nós temos dois corpos carregados eletricamente. Vamos a seguir ver, então, como é que vai ser o cálculo do campo elétrico. Da mesma forma que fizemos para a força elétrica, vamos ver, então, como é que seria o campo elétrico, né, quando temos uma distribuição volumétrica de cargas. Temos ali, então, um corpo volumétrico de volume ômega índice linha, né, temos ali uma carga de prova Q, pontual, né, e vimos já nas aulas anteriores que a força elétrica sobre a carga de prova Q, ela é dada por essa expressão, que nada mais é do que a lei de Coulomb, juntamente com o princípio da superposição de efeitos. Por outro lado, acabamos de ver a definição do campo elétrico e a relação do campo elétrico entre ela e a força elétrica, que atua sobre a carga de prova Q. Olhando as duas expressões, a relação da força elétrica com o campo elétrico e a expressão que permite calcular a força elétrica, vemos que tem em comum a carga de prova Q multiplicando a expressão toda. E aí é muito fácil de ver que na expressão da força elétrica de cima, né, da lei de Coulomb, né, o que fica tirando a carga Q é o campo elétrico. Ou seja, calcular o campo elétrico é praticamente igual ao cálculo da força elétrica. A única diferença é que não terá aquela carga de prova Q na frente. Então, já fizemos vários exercícios de cálculo de força elétrica. Calcular o campo elétrico continua sendo praticamente a mesma coisa. Da mesma forma que vimos na força elétrica, né, podemos ter uma distribuição superficial de cargas. Vimos ali, então, nas aulas anteriores, que a força elétrica seria dada como a integral numa superfície S', quando eu tenho uma distribuição superficial de cargas. Novamente lembrando que a força elétrica é igual a carga vezes o campo, o cálculo do campo elétrico, de novo, é feito de maneira bastante similar ao cálculo da força elétrica, é uma integral dupla, integral de superfície S, né, da mesma expressão da força elétrica, onde a carga Q é simplesmente tomada como sendo igual a 1. Né? E por último, se nós tivermos a distribuição linear de cargas, a força elétrica era uma integral, era obtida como uma integral, né, de linha, uma integral, né, unidimensional, única, né, com uma variável só. Né? A força elétrica, né, é relacionada com o campo elétrico através da carga Q, e de novo obtemos a expressão para o cálculo do campo elétrico. Então notem que calcular o campo elétrico, né, o trabalho continua sendo praticamente o mesmo de calcular a força elétrica. Portanto, nessa altura do campeonato, não tem nada de novo. Né? Quem já está exercitando e fazendo cálculo de força elétrica, calcular o campo elétrico é praticamente o mesmo. Não há nenhuma novidade em termos de dificuldade matemática. Por hoje é só. Até a nossa próxima videoaula. Obrigado.